Boa noite, meus amigos do canal. Nós hoje vamos fazer a leitura do Evangelho, capítulo 10 de São João, Evangelista, e também o comentário e a mensagem 63, com comentário também. Vamos lá, meus irmãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João, capítulo 10. O bom pastor. Em verdade, vos digo, quem não entrar pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Mas quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz à pastagem. Depois de conduzir todas as suas ovelhas para fora, vai adiante delas, e as ovelhas seguem-no, pois lhe conhecem a voz. Mas não seguem o estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a sua voz, a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes essa parábola, mas não entendiam do que ele queria falar. Jesus tornou a dizer-lhes: em verdade, eu vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim foram ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, será salvo. Tanto entrará como sairá e encontrará pastagem. O ladrão não vem senão para furtar, matar e destruir. Eu vim para que as ovelhas tenham vida e para que a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor expõe a sua vida pelas ovelhas. O mercenário, porém, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, quando vê que o lobo vem vindo, abandona as ovelhas e foge. O lobo rouba e dispersa as ovelhas. O mercenário, porém, foge porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas conhecem a mim, como meu Pai me conhece e eu conheço o Pai. Dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco. Preciso conduzi-las também, e ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. O Pai me ama, porque dou a minha vida para a retomar. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou de mim mesmo e tenho o poder de a dar, como tenho o poder de reassumir. Tal é a ordem que recebi de meu Pai. A propósito destas palavras, originou-se uma nova divisão entre os judeus. Muitos deles diziam: ele está possuído do demônio. Ele delira. Por que o escutais vós? Outros diziam: estas palavras não são de quem está endemoninhado. Acaso pode o demônio
abriu os olhos a um cego. Então, gente, nosso Senhor Jesus Cristo explica que o único caminho que se tem para a gente chegar à verdade é ouvir a voz dele. Ouvir a voz do bom pastor é seguir a Jesus Cristo. Nós somos ovelhas do seu rebanho, nós queremos nos apegar à verdade de Jesus, porque é ela que nos leva ao reino dos céus. Então, se nós ouvirmos a voz de Jesus, o que ele tem a nos dizer, ele nos encaminhará para suas pastagens, que são nada mais do que o alimento que ele nos oferece. É o alimento da vida, né? Da dignidade que cada filho que crê e que tem a fé verdadeira consegue através dos ensinamentos de nosso bom pastor, nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, os falsos pastores, problema esse que nós encontramos dentro das igrejas, aqueles que não reúnem o rebanho do Senhor com a doutrina verdadeira da igreja, eles dispersam essas ovelhas. Ou seja, as pessoas que querem seguir a verdadeira doutrina da fé, muitas vezes são enganadas por esses falsos pastores, né? que entram na igreja como lobos ou mercenários e podem levar muitos dos filhos de nosso Senhor, de nosso Deus, ao engano, né? E muitas vezes até perdem a fé, enfraquecem, levam à apostasia da nossa igreja. Então, por isso que os verdadeiros filhos de Deus vão sempre seguir a voz do bom pastor, a voz de nosso Senhor Jesus Cristo. E não vão se enganar, e vão segui-lo a vida inteira para merecerem ser salvos pelo próprio nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo se dá a todo momento a nós. Ele nos dá a vida, ele nos leva para a paz, para as boas pastagens, para nós nos alimentarmos dessa vida dada por nós, que está em Cristo, né? Essa é a ordem que ele recebeu do nosso Pai. Ele é o Pai que nos ama, ele é o Pai que doa o seu Filho a todos os seus seguidores, seus discípulos e seus filhos amados. Nosso Senhor Jesus Cristo também quer reunir as ovelhas de outros apriscos, né? Podem ser outros cristãos que estão em outras denominações cristãs dispersas, mas ele vai reunir somente num rebanho, para que ouçam somente os ensinamentos dele. Nossa igreja está um pouco dividida, né? Há aqueles que acreditam na verdadeira fé e aqueles que acreditam numa fé alterada, no ensinamento errado, né? Que está levando muitos dos nossos irmãos à apostasia, à perda da fé. Então, fiquemos atentos para isso. Ouçamos a voz do nosso Jesus, o nosso bom pastor. Que assim seja. Amém. Vamos agora para a mensagem 63, recebida em 21 de novembro de 2020. Diário com Jesus. Este som que ouves está em desarmonia com o céu. Tudo está no caos, até mesmo a música que dizem ser música, mas não se harmoniza com o que é sublime.
estou tentando levar aos meus filhos um silêncio santo que possa fazer com que ouçam a minha voz. Mas como podeis ouvir-me com tanto barulho? O som ensurdecedor que levará muitos à loucura é o mesmo som que empobrece as suas almas. O inimigo quer uma distração insana para que vós sejais perdidos de mim. Como me encontrar em meio ao caos? Como podem saber que sou paz e silêncio, se querem o barulho e a guerra? Reze, filha, por todos os teus irmãos perdidos que não rezam, que não têm tempo para mim. Estão perdidos no prazer mundano e não sabem como me encontrar no silêncio por muitas distrações a que eles se dedicam. Precisam de algo que não sabem o que é. São eternamente insatisfeitos, porque esse algo sou eu. Só o preenchimento da fé em sua totalidade no meu amor pode preencher o coração vazio de cada um dos meus filhos perdidos. Teu Jesus. Então, aqui nosso Senhor Jesus Cristo nos fala sobre essa questão da gente ter que ouvir o que ele tem a nos dizer sobre a nossa fé, a gente se importar em ter o conhecimento da palavra de Deus, né? E invocar a presença do Santo Espírito em nossa vida para a gente ter esse contato maior com o nosso Deus, para que Ele nos dê o discernimento de entendermos a nossa missão aqui nesse mundo e não estarmos ligados a essa vida mundana que nos afasta de Deus, né? E muitas pessoas se tornam surdas ao chamamento divino para que possam encontrar o caminho da salvação de suas almas, né? Escolhem o som ensurdecedor do mundo, escolhem viverem num constante prazer mundano, mas não preenchem o que está de vazio no coração deles, porque só o amor de Deus, só nele, no amor divino, encontramos o preenchimento de tudo aquilo que nos falta, de tudo aquilo que é perfeito, ou seja, a presença do próprio Jesus Cristo em nossos corações é que vai nos fazer sair dessa perdição, né? Porque nós, como diz o primeiro texto do evangelho que eu li, o rebanho ele pode se dispersar, mas Jesus sempre nos chama. Chega um momento em que nós precisamos de estarmos atentos à voz do pastor e ficarmos próximo ao caminho dele, segui-lo, para que a gente não se disperse da palavra de Deus, não se disperse da graça que ele nos concede, não é? Quando a gente quer seguir o seu caminho. Mas o mundo como está hoje, nesse caos, faz muitos, principalmente os mais jovens, se afastarem de Deus, né? Porque eles empobrecem as almas deles com essa loucura ensurdecedora que é esse mundo em que leva muitos dos seus filhos, dos filhos de Deus, ao distanciamento da espiritualidade, da descoberta do caminho que se leva a nosso Senhor Jesus Cristo.
Então, Jesus nos pede aqui: reze, filha, por todos os teus irmãos perdidos que não rezam, que não têm tempo para mim. Então, eles estão numa distração mundana tão grande que não sente aquele chamado que Jesus faz a eles, né? Com a sua voz, com o seu amor dentro dos corações dele, para que eles possam seguir um caminho que vai levá-los à salvação de suas almas. Então, é esse o apelo que Jesus faz, para que a pessoa viva na paz e no silêncio, onde pode encontrar a voz dele falando ao nosso coração, nos chamando à conversão, à oração e ao envolvimento contínuo com a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Assim seja. A paz de Jesus esteja com todos vós e que o amor de Cristo e Maria vos abençoe e vos proteja. Boa noite a todos, irmãos. Aqui termina o vídeo. Boa noite.